Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Já sabe que de segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão em Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever e também ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Eu queria também que você me ajudasse a alcançar o maior número de pessoas possível, compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Imagine que você pode compartilhar no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e enviando para pelo menos 7 a 10 contatos aí no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Nós estamos refletindo no livro de Provérbios e a nossa reflexão de hoje está baseada em Provérbios capítulo 12, versículos de 1 a 13. De 1 a 3. Provérbios capítulo 12, versículos de 1 a 3. Se você estiver com sua Bíblia aí fácil, você pode acompanhar a leitura, senão você pode ouvir a leitura que eu estarei fazendo agora, tá bom? A palavra do Senhor nos diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removido. Queridos, são apenas 3 versículos, mas esses 3 versículos nos trazem lições preciosas para a nossa vida, lições práticas para a nossa caminhada. Observe que ele começa dizendo que quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Queridos, a gente não aprende apenas com os acertos, a gente aprende, na verdade a gente deve também aprender com os erros. E a gente deve também aprender com as exortações, com as correções, com as disciplinas, com as chamadas de atenção, com as dicas, com os conselhos que nós ouvimos de outras pessoas. Nós sabemos que assim, ser corrigido não é uma coisa tão agradável assim. Não adianta dizer que todo mundo gosta de ser corrigido, porque essa não é a verdade. Talvez ninguém goste de ser corrigido. Mas a correção, veja, essa expressão que ele usa aí, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, a ideia é a correção, a repreensão, a exortação. Veja, quem sabe ouvir, provavelmente terá menos chance de cometer o mesmo erro. Guarde isso no seu coração. Quem sabe ouvir, provavelmente terá menos chance de cometer o mesmo erro. O sábio não é aquele que nunca erra, mas é aquele que aprende com seus erros. O mais santo não é aquele que nunca peca, mas aquele que reconhece, confessa e aprende com a experiência do pecado que cometeu. Então, a grande questão é essa: nós precisamos aprender a tirar lições com as experiências que nós passamos, com as situações que nós passamos, sejam elas agradáveis ou não, sejam elas positivas ou não. Nós precisamos aprender a tirar lições de cada experiência, de cada situação, inclusive das correções, das repreensões, das disciplinas que nós recebemos. Inclusive, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para a correção, para a disciplina. Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes nós passamos por algumas situações
Às vezes estamos vivendo uma situação que nós ainda não nos demos conta do quanto aquilo pode ser prejudicial para nós. E aí, de repente, Deus usa alguém que está de fora para observar aquilo que está acontecendo e vir até nós e dizer o seguinte: olha, isso que você está fazendo pode te trazer um prejuízo, pode trazer uma destruição, pode levar você a uma situação de pecado. Eu gosto da expressão do escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, quando ele diz que nós devemos olhar firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e nós devemos deixar todo o embaraço que tenazmente nos assedia e o pecado. Veja, às vezes nós nos preocupamos apenas com o pecado, em fugir do pecado, em fugir de situações pecaminosas. Mas existem situações que não são por si mesmas pecaminosas, não são por si mesmas pecado, mas podem ser embaraços a nos levar ao pecado. Quer ver o exemplo? Amizade. Não é pecado ter amizade. Agora, não é qualquer tipo de pessoas que nós devemos trazer para a nossa vida. Não é qualquer tipo de pessoas que nós temos que considerar nossos amigos. Até porque o apóstolo Paulo ele diz assim que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, as más companhias são capazes até mesmo de influenciar e corromper os bons costumes. Então nós precisamos ter o nosso coração aberto, disposto para aprender, para ouvir a correção, a disciplina, a exortação de alguém que se importa conosco, de alguém que vem até nós, nos dando uma orientação, nos dando uma dica e às vezes até mesmo nos dando uma correção. Felizes são aqueles que sabem lidar com a correção. Tem pessoas que quando são corrigidas, quando são exortadas, quando são chamadas à atenção, se chateiam, se fecham, se afastam. E esse é o grande problema. Porque a ideia da correção, veja, eu gosto sempre de destacar a diferença entre disciplina e punição. A punição é pura e simplesmente um castigo, consequência de algo que aconteceu. Então a pessoa fez ali algo que não deveria ter feito e ela recebe uma punição, recebe um castigo por aquilo que ela fez, por causa daquilo que ela fez. A disciplina é diferente. A disciplina ela tem um caráter corretivo. Ela tem um caráter orientativo, ou seja, a disciplina ela tem como objetivo levar a pessoa a não cometer aquele erro novamente. Não é uma punição pura e simplesmente, é uma tomada de decisão com o objetivo de levar a pessoa a não cometer novamente aquele erro. Essa é a diferença entre disciplina e punição. Então a disciplina ela tem como foco a correção, a transformação e a restauração. Aí onde é que está a questão? A disciplina ela tem também como foco a restauração, certo? Tem a correção e tem a restauração. A disciplina tem como objetivo levar a pessoa a tomar a decisão de não continuar seguindo aquele caminho. Então, o escritor diz: quem ama a disciplina, quem ama a correção, quem ama a exortação, ama o conhecimento. Por quê? Aquele que sabe receber uma correção aprenderá com o seu erro, com aquela experiência e se tornará mais forte e apto para vencer outras situações semelhantes. E aí ele termina o versículo 1 dizendo o seguinte: mas quem odeia a repreensão é tolo. Bom, o contrário de tolo é sábio, não é? Então, aquele que ama a disciplina, aquele que aceita a correção e adquire o conhecimento, esse se torna sábio, esse se faz sábio, esse age com sabedoria. Ao passo em que aquele que odeia, aquele que não recebe, aquele que não aceita a repreensão, a correção, a disciplina, ele age como um tolo, como um insensato, como alguém imprudente, inconstante. Alguém que não tem
firmeza, alguém que não tem convicção, alguém que se deixa levar por qualquer situação. Então, fica a pergunta, será que nós temos sido sábios a ponto de ouvir, receber e aprender com a correção? Ou temos sido tolos, rejeitando a correção, nos achando autossuficientes, nos achando infalíveis? Se alguém se acha infalível, já está falhando. Se alguém se acha infalível, já está falhando. Porque nenhum de nós é infalível. Todos nós estamos sujeitos a errar. Todos nós estamos sujeitos a falhar. Todos nós. Então nós temos que aprender a ouvir a correção, a orientação, a direção, o conselho. Precisamos aprender a ouvir. Felizes são aqueles que têm um coração ensinável, porque esses não continuarão toda a vida andando pelo caminho errado. O versículo 2 diz assim: quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor conhece, este o Senhor condena. Olha que coisa interessante esse texto, né? Porque se a gente parasse apenas na parte A do versículo, a gente poderia pensar o seguinte: olha, a gente precisa fazer o bem, porque quem faz o bem alcança o favor do Senhor. Mas a grande questão é, qual a motivação desse bem que a pessoa está fazendo? Qual é a intenção dela em fazer esse bem? É aí onde está a questão. Porque Deus, ele vê além da nossa ação, ele vê a nossa motivação. Ele vê a nossa intenção. Por isso que ele diz assim: olha, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Porque não adianta fazer o bem a todo mundo com más intenções. Não adianta. Não adianta fazer o bem com segundas intenções. Não adianta fazer o bem pensando em depois que aquele bem se torne mal para a pessoa. Então, aquele que faz o bem com integridade, aquele que faz o bem com honestidade, aquele que faz o bem com o objetivo de agradar ao Senhor, esse recebe a bênção do Senhor. Mas aquele que faz o bem com más intenções, esse o Senhor condena. Esse o Senhor reprova. Esse o Senhor rejeita. E aí no versículo 3, diz que ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. O que é que nós aprendemos aqui nesse versículo? É que firmeza mesmo, constância, somente na vida daqueles que agem de maneira que agrada ao Senhor. Esses estão firmados, esses estão plantados na presença do Senhor. O contrário disso é inconstância. O contrário disso é ser levado pelo vento de um lado para o outro, assim como a palha é levada pelo vento. Interessante que quando a gente vai para o Salmo 1, a gente vai aprender muitas coisas, inclusive, sobre isso, né? O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo seu contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, ele será como árvore plantada junto a uma corrente de águas que dá no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, este salmo, ele conversa com o texto de Provérbios que nós
lemos agora há pouco, no versículo 3, que ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Aquele que obedece ao Senhor, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que vive na presença do Senhor e comprometido em agradar ao Senhor, esse tem firmeza, tem constância, esse será abençoado pelo Senhor. Mas aquele que vive praticando mal ou até mesmo fazendo bem com más intenções, aquele que vive desagradando ao Senhor, esse é chamado de ímpio. Aquele que não tem o temor a Deus, aquele que não obedece a Deus, esse é chamado de ímpio. Esse não prevalecerá. Esse será lançado de um lado para o outro como a palha é lançada pelo vento. Esse não tem firmeza, esse não tem raiz. Mas aquele que vive agradando ao Senhor, aquele que vive buscando fazer a vontade do Senhor, esse tem raiz, esse permanece, esse será bem-sucedido, esse tem a bênção do Senhor. Que nós tenhamos nessa manhã aprendido com essas lições que tiramos agora desses 3 versículos da palavra de Deus e que nós sejamos direcionados a colocar em prática aquilo que temos aprendido, de forma que sejamos sábios, prudentes e agrademos ao Senhor em todas as coisas na nossa vida, tá bom? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Ontem nós não tivemos nosso programa, então vamos aproveitar que hoje nós estamos aqui e vamos orar, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai bendito, quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa terça-feira, compartilhando a Tua palavra, trazendo direcionamento, lições práticas, ó Deus, para a nossa vida. E nós louvamos ao Senhor por saber que o Senhor se importa conosco. E o Senhor fez questão de usar homens para, inspirados pelo Teu Espírito, registrar a Tua palavra e nos fazer compreender a Tua vontade. Que o Senhor nos ilumine a cada dia para conhecer e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Pai querido, obrigado por cada pessoa que está assistindo ao nosso programa nesse momento, seja em que horário for. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada pessoa, cada família. Restaura, Pai, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, sustenta aqueles que estão caindo, levanta aqueles que estão abatidos, supre, Pai querido, a necessidade de cada pessoa. E, sobretudo, ó Deus, traz para a Tua presença, em comunhão com o Senhor, cada pessoa espalhada pela face da terra. Que todos tenham o privilégio, ó Deus, de conhecer, amar e servir ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por todas as Tuas bênçãos sobre nós, sobre nossos familiares, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você já compartilhou, compartilhe com mais pessoas. E se você não compartilhou, compartilhe o link desse programa com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos impactar o maior número de pessoas com a poderosa palavra de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe. Se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.